Seja bem-vindo à nossa aula 2 do REX da redação. Mas, primeiramente, eu preciso trazer para você quais foram os pontos abordados na aula 1. É muito importante que você faça o percurso sequencial, aula 1, aula 2 e aula 3, pois as nossas três aulas são, na verdade, complementares. Tudo bem? Na aula 1, nós entendemos bem sobre o que é a redação Enem. Verificamos também a diferença entre um texto com marcas de pessoalidade e um texto com marcas de impessoalidade. Entendemos que a redação modalidade Enem possui uma estrutura específica. E é a partir disso, então, a partir de tudo que nós vimos na aula 1, que vamos aqui iniciar a nossa aula 2. E o tema da aula 2 é entendendo as três partes fundamentais da redação modalidade Enem. Quando falamos de redação modalidade Enem, estamos falando de uma estrutura textual que precisa obedecer a alguns limites, precisa obedecer a algumas características predominantes na redação modalidade Enem. O que eu quero dizer com isso? Existem os textos dissertativos argumentativos para concursos, para produções escolares, e existe o texto dissertativo argumentativo que precisa atender os limites estruturais da redação modalidade Enem. Estamos falando aqui, pessoal, da competência número 2. A competência número 2 é a competência voltada apenas para a verificação dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Sendo assim, a redação precisa atender a algumas características. E que características são essas? Quando nós falamos, então, de produção textual modalidade Enem, estamos falando de uma tese, ou seja, um posicionamento, ponto de vista inserido no parágrafo de introdução. Estamos falando de quê também? De argumentos consistentes em defesa de um ponto de vista, em defesa da tese. Quando falamos de ponto de vista, estamos falando de tese. Claros? Quando falamos de ponto de vista, estamos falando de tese. Os argumentos precisam apresentar consistência, pois eles cumprirão uma missão dentro do texto dissertativo. E que missão é essa? Dar fundamentos, bases, consistência para a sua tese. Ou seja, para o seu ponto de vista. O ideal e o que eu sugiro é que na construção do seu ponto de vista, ou seja, na construção de sua tese, você já possa trazer a problemática. Mas nada te impede de trazer a problemática em outra parte do parágrafo de introdução. Mas eu indico que você traga a problemática para o mesmo período constante da tese, pois assim você vai economizar tempo e também economizar preocupações em refletir e se questionar se atendeu ou não a uma problemática. Perceba então que a tese, ou seja, o ponto de vista, pode ser sim um período já problematizado. Então, olha só, quando nós entendemos essas estruturas, compreendemos que, como já vimos, em uma dissertação argumentativa modalidade Enem, é preciso que haja a defesa de uma tese. A partir disso, a partir dessa defesa da tese, você considera a organização de dados, fatos, ideias, enfim, todos os argumentos que vão defender um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Se o tema é persistência da violência contra a mulher, qual é o elemento linguístico dentro desse tema que define a problemática?
persistência. Ou seja, o seu ponto de vista deverá ser fundamentado não em cima da violência contra a mulher, mas em cima da persistência da violência contra a mulher. Entendeu a diferença? Uma coisa é falar sobre a violência contra a mulher, outra coisa é construir um texto abordando a persistência dessa violência. Sendo assim, o projeto final de um texto dissertativo argumentativo, após termos passado pelo parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento e parágrafo de conclusão, é construir uma conclusão que consiga, que contemple uma intervenção social sobre o assunto. Sendo assim, pessoal, nós temos justamente na estrutura da dissertação argumentativa parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Claros? Na introdução, o que nós temos então como parágrafo de introdução? Nós temos então um parágrafo voltado para apresentar o ponto de vista do autor. O parágrafo de introdução é, na verdade, um elemento que vai fazer com que o seu leitor saiba exatamente qual o seu ponto de vista ao longo do texto. Quando bem contextualizada, a introdução pode ser muito útil na construção de um repertório sociocultural. E isso é muito interessante. Porque se no parágrafo de introdução você inicia sua redação com uma alusão histórica, por exemplo, você pode utilizar dessa mesma alusão histórica para dar consistência ao seu ponto de vista nos parágrafos de argumentação. Olha só que interessante. Aí nós entendemos um segredo para que a sua redação alcance a melhor nota. E sabe qual é? A harmonia entre os elementos do texto. Se o seu texto é harmônico entre introdução, desenvolvimento e conclusão, perceba que você tem um texto aprimorado e um texto digno de uma boa nota. O parágrafo de introdução, então, como eu disse, é o parágrafo em que você deverá apresentar o ponto de vista, em que esse ponto de vista deverá ser retomado no parágrafo de desenvolvimento. Dessa forma, qual que é o grande enlace do parágrafo de introdução? É que justamente no parágrafo de introdução, o ponto de vista deverá ser evidente o suficiente para ser defendido nos parágrafos de desenvolvimento, em que no parágrafo de conclusão você deverá apresentar as intervenções. Claros? Então, sintetizando, o parágrafo de introdução precisa ter a apresentação do tema, precisa estar claro qual o assunto deverá ser tratado no texto, e quando eu falo aqui assunto, eu estou falando da tese, eu estou falando do ponto de vista, certo? O ponto de vista é o posicionamento do autor, ou seja, a tese a ser defendida. Tudo isso já precisa estar muito claro lá no parágrafo de introdução. Quando essas partes não estão bem articuladas, existem, então, problemas na sua construção da argumentação, na construção do seu texto. Pois, se o parágrafo de introdução não apresenta uma tese, você vai defender o que ao longo dos outros parágrafos? Se o seu parágrafo de introdução não possui ponto de vista, os seus argumentos terão validade de... Percebe? O parágrafo de introdução, então, precisa ser muitíssimo bem pensado para que você não corra o risco de se perder ao longo do seu texto. Em síntese, o que nós compreendemos, então, é que o parágrafo de introdução precisa apresentar um ponto de vista. Nesse ponto de vista, nós precisamos considerar, então, uma problemática. O que seria, então, a problemática? É justamente extrair do tema, eu dei o exemplo persistência contra a mulher, em que, a partir do tema, você constrói
uma problematização, uma demanda que precisa ser resolvida no parágrafo de conclusão. Meus queridos e minhas queridas, não tem como falar de parágrafos de introdução sem abordar os outros parágrafos. Vamos agora para os parágrafos de desenvolvimento. Após, então, a devida produção do parágrafo de introdução, em que nós já entendemos, o próximo passo, então, é justificar o ponto de vista exposto. Explicar o ponto de vista. Dar fundamento para o ponto de vista. Contribui nessas tarefas, então, algumas estratégias argumentativas. É aqui que o repertório sociocultural será um grande diferencial. O que são, então, as estratégias argumentativas? Veja, fatos, dados, opiniões, pesquisas, falas de filósofos, tudo isso contribui para o seu texto. Mas agora eu quero até que você entenda aqui comigo o diferencial. Dentro de um texto dissertativo, não são os dados, fatos, as estratégias argumentativas que serão diferencial no seu texto. Sabe por quê? Porque do que adianta você inserir um dado se o dado não foi refletido e raciocinado? O grande segredo é refletir e raciocinar os dados. Refletir e, logo na sequência, você pensar sobre o dado. Cerca de 50% das mulheres brasileiras já sofreram agressão. Ponto final. Sendo assim, os dados mostram que... Percebe? Lembrando que você sempre deverá trabalhar em cima da sua tese. É muito importante que você entenda isso. Trata-se, então, os parágrafos de desenvolvimento como os parágrafos de maior extensão em um texto dissertativo argumentativo. Quantos parágrafos, professor? Eu sugiro 2 parágrafos de desenvolvimento, no máximo, considerando que você tem apenas 30 linhas para abordar o tema. Combinados? Sendo assim, para que o seu parágrafo de desenvolvimento seja consistente, você pode atender a essas expectativas aqui abaixo. Pergunte a tese escolhida. Lembra do parágrafo de introdução? Que você colocou uma tese? Escreveu uma tese? Se posicionou? É ponto de vista? Esqueceu disso não, né? Você vai voltar para aquela tese e vai perguntar por quê? Certos? Como assim? Há exemplos? Veja, se eu tenho como uma tese, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher é resultado de uma cultura machista predominante na sociedade ainda no século XXI. Essa é a minha tese. Vejam, por quê? No parágrafo de desenvolvimento 1, eu posso trazer, segundo dados do IBGE, cerca de 70% dos homens brasileiros não consideram que a mulher deva ter direitos garantidos. É um exemplo, tá, pessoal? Esse dado eu acabei de inventar. Você percebe que, quando você pergunta para a tese, automaticamente você é instigado a procurar uma resposta. Então, por que que a persistência da violência contra a mulher é fruto de uma sociedade machista? Como assim? Há exemplos de que o machismo é
determinante ou de que o machismo resulta em persistência da violência? Percebe? Esse é o diferencial. E é assim que você vai construir os seus parágrafos de desenvolvimento. Apresente, a partir disso, apresente exemplos de situações e fatos concretos, mas de forma lógica, explicitando uma possível relação de causa e efeito. Como assim causa e efeito? O que causou, o que causa a persistência da violência contra a mulher? O machismo. Parágrafo de desenvolvimento 1. Parágrafo de desenvolvimento 2. O efeito. Mortes, famílias destruídas, feminicídio. Percebe isso? Dessa forma, nós entendemos algo primordial. O que eu sempre digo é: escrever é um ato filosófico. Escrever é um ato que envolve muito mais do que uma mera receita de bolo. Sendo assim, é muito importante que você traga à tona todo o seu conhecimento de diferentes áreas: história, sociologia, filosofia, biologia, não importa. Sendo assim, é muito importante que você considere todas as áreas de conhecimento. Pessoal, o grande segredo da boa redação, e não só da boa redação, mas o grande segredo da escrita, é trazer para a folha, para o papel, a sua construção intelectual, os investimentos intelectuais que você faz todos os dias, no documentário que você assiste, nas aulas dos professores de diferentes áreas. É importante trazer à tona referências das séries, livros, não importa. Escrever, como eu sempre falo, é um ato filosófico. Ou seja, é um ato pensado, é raciocínio. No entanto, ainda sobre o parágrafo de desenvolvimento, é muito importante que você esteja atento para o desvio do foco temático. E aqui nós temos uma diferença. O que seria, então, desvio do foco temático? O desvio do foco temático é: você tem a tese, certo? E o parágrafo de desenvolvimento não defende a tese. O parágrafo de desenvolvimento 2 também não defende a tese. Você tem uma tese, mas desviou o foco temático nos parágrafos de desenvolvimento. E esse é um erro muito comum. Né? É um erro muito comum. Às vezes você consegue até ir um pouco, mas não aprofunda. E o que seria, então, fuga ao tema? A fuga ao tema é: você simplesmente não contempla o tema na sua redação. Como eu trouxe a persistência da violência contra a mulher. Você trouxe apenas violência contra a mulher, desvio parcial do tema. Percebe? Ou seja, o texto, mais uma vez, o texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ser harmônico. Tá bom? Vamos agora para a compreensão do parágrafo de conclusão, que seria o quê? A conclusão, então, é a resposta final do texto. Depois que você trouxe lá no seu parágrafo de introdução, tese, um ponto de vista problematizado, nos parágrafos de desenvolvimento você aprofundou, deu consistência, trouxe falas de teóricos, trouxe dados, pesquisas, opiniões. Agora, e o que eu acho interessante é o seguinte: o Enem, ele precisa que você se enxergue
como cidadão do mundo. Por isso que ele traz problemas que dizem respeito à sua realidade. Ao momento em que você existe, é o momento que mulheres são violentadas. No mesmo momento em que você existe, é o mesmo momento em que a saúde mental precisa ser pensada. No mesmo momento em que você existe, o mundo acontece. Um mundo cheio de problemas. O que o Enem quer de você? Ele quer que você pense nos problemas da sua realidade e traga possíveis intervenções. Por isso que é muito importante que você insira no seu parágrafo de conclusão ações que vão trazer uma perspectiva social. O que isso significa? A sociedade, ações sociais, ações dos próprios indivíduos para redução de determinado problema. Claros? Então, tudo que nós vimos lá do parágrafo de introdução, parágrafo de desenvolvimento, precisa ser pensado no parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão ele é tão importante que existe uma competência só para ele. A competência 5. E o que essa competência 5 exige? Exige a adoção de uma solução efetiva. Um bom espaço para essa inserção é na conclusão do texto, obviamente, em que podem ser trabalhadas sugestões, propostas para a resolução do problema. Lembra que eu te falei que o Enem te enxerga como cidadão do mundo? Então vamos pensar nos problemas que estão em torno, que fazem parte do seu contexto social? É isso que o Enem quer de você. Sendo assim, o parágrafo de conclusão precisa apresentar algumas especificidades em relação à problemática, em relação ao problema lá no parágrafo de introdução. Como, por exemplo, dentro de um parágrafo de conclusão, você vai inserir a intervenção social. Nessa intervenção social, você vai trazer elementos, ações, intervenções que, de fato, possam reduzir ou até mesmo resolver o problema. E, a partir disso, você deverá trazer alguns elementos detalhadores, como, por exemplo, o que deve ser feito? Quem irá fazer? Quem irá executar essa ação? Como essa ação deverá ser executada? Com qual objetivo? Claros? Você precisa, então, lá no parágrafo de conclusão, inserir pelo menos 5 elementos detalhadores para o seu texto. Agora, vamos sintetizar tudo que nós já vimos do começo da aula até aqui? Sendo assim, nós entendemos que o primeiro passo é justamente identificar o tema. A partir da identificação do tema, ou seja, eu trouxe como exemplo persistência da violência contra a mulher. Qual foi a palavra problemática? A palavra problematizadora? Persistência. A partir disso, você redige a sua tese, ponto de vista. Nos parágrafos de desenvolvimento, você fundamenta a sua tese, fundamenta o seu ponto de vista, para que assim, a partir do seu ponto de vista, você apresente soluções do problema. Apresente soluções para o problema. Meus queridos, minhas queridas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.